Olá a todos, mais um vídeo aqui no canal. A história de hoje não aconteceu comigo, aconteceu com um colega de trabalho meu e um patrão que eu tive. E é uma das coisas mais revoltantes que eu já ouvi. Ele me contou, eu fiquei em choque com a crueldade, a falta de humanidade do cara, desse patrão. Vocês vão ver ao longo do relato que tem pessoas que vão além do mau caratismo e pode ser que tenha até uma questão patológica de sociopatia. É o caso desse cara. Eu vou dar alguns exemplos e contar essa história que aconteceu com meu amigo. Eu olhei no Google a definição de sociopata e lá diz assim: pessoa com transtorno de personalidade antissocial, padrão persistente de descaso pelos direitos e sentimentos alheios, falta de empatia, impulsividade e dificuldade em manter relações estáveis e regras sociais. Eu vou contar 3 situações desse cara, desse patrão, hoje, e vocês me dizem se ele se encaixa nesse perfil aí ou não. Essa primeira história eu não presenciei ela. Esse amigo meu me contou também. Trata-se de um senhor que chegou lá na loja. Para contextualizar, né? Isso é uma loja de vidros de carro, vidros automotivos, algumas outras peças também, borrachas em geral e tal. Esse amigo meu trabalhava lá e depois de uns 2 anos que ele já estava lá, eu comecei a trabalhar nesse lugar. Enfim, esse amigo meu me contou que um dia um cliente chegou lá, um senhor de idade já, bem humilde, chegou num Fiat Uno quadrado, aquele Uninho velho, querendo resolver o problema de vazamento que estava tendo no para-brisa dele. Parece que a borracha estava ressecada, estava velha e deixava a água entrar. Porque o para-brisa desse carro, ele não é colado, ele é encaixado na borracha e a borracha prende ele no carro, entendeu? O senhor chegou lá com o para-brisa intacto, falou que queria fazer a troca da borracha e a loja presta esse tipo de serviço também. Mas a loja tem como política não assumir o risco de quebra do vidro, porque para-brisa é um vidro delicado por ser laminado, diferente do vidro da porta, por exemplo, que é temperado, é bem mais rígido, é mais difícil de quebrar. Então, quando tem esse tipo de demanda, é passado para o cliente que, caso aconteça do para-brisa quebrar, ele vai ter que comprar um outro para-brisa, né, que já tem lá na loja mesmo. Mas no caso desse Uno, não é difícil de fazer a troca. Os instaladores da época lá eram experientes. Eu sei por testemunho ocular mesmo de que é bem tranquilo para eles trocarem a borracha e manusear o vidro sem danificá-lo. Por fim, o senhor compreendeu a situação e aceitou fazer o serviço. E esse patrão tem por costume dispensar os clientes, né? Falar que o serviço vai demorar para o cliente sair da loja e voltar depois, né? Para o cliente não ficar lá em cima, apressando e tal. O senhor deixou o carro lá, saiu e ficou de receber a ligação da loja para poder voltar e buscar o carro. A borracha do para-brisa, eu tenho certeza que custa menos de 100 reais, uns 80 reais no máximo. O para-brisa em si fica em torno de uns 400 ou até mais. Depois que o senhor saiu e foi começar a fazer o serviço, né? Retiraram o para-brisa, sem problema nenhum, ficou intacto. O patrão foi lá, pegou um martelo e quebrou o para-brisa do cara. E enquanto ele fazia isso, ele ainda falou assim: quando a gente quer que quebra, esse negócio não quebra. Quando não precisa de quebrar, aí quebra. Só para fazer o serviço do cara, que seria menos de 100 reais, sair por, sei lá, quase 500. Melhor dizendo, né? O serviço não seria menos de 100 reais. A borracha seria menos de 100 reais. A mão de obra teria mais uns 100, talvez, não sei. Mas vocês entenderam. A canalice do cara, né? O senhor de idade, com um carro humilde, o cara simples, pobre, gastando dinheiro ali, que não devia ter sobrando, e o cara faz uma sacanagem dessa.
É muito mau caráter. Outra história. Chegou uma moça lá na loja com um Fiat Idea para mexer na porta. Não tenho certeza, não lembro direito se era para problema para subir o vidro e descer ou se era questão da fechadura ali da porta fechar. Mas isso não é importante. Fato é que a moça deixou o carro para ser avaliado, aí passaram o orçamento para ela e ela decidiu fazer o serviço. Por telefone ela deu o aval para fazer o serviço. Beleza. O problema era na porta traseira, de um lado lá. Ela fez o serviço lá e foi embora. Resolveu tudo, pagou bonitinho e foi embora. Depois, num outro momento, eu estava perto do instalador, do rapaz que fez o serviço no carro da moça. Aí esse cara me contou que tem uma pecinha de plástico lá que dá problema nesse carro. É muito comum. Diante disso, o patrão mandou esse funcionário retirar a peça da porta do outro lado, que estava boa, e colocar na porta que estava estragada. Ou seja, a mulher ia pagar o serviço para resolver a porta do lado direito, por exemplo, ao mesmo tempo que ia prejudicar a porta esquerda, porque ia tirar a peça de lá, entendeu? Eu falei com ele assim, falei, sério que ele fez isso, mano? Ele falou assim, ele falou para eu fazer isso. Obviamente, a moça retornou dias depois, falando assim, olha, deu o mesmo problema na outra porta aqui. E pagou mais uma vez para fazer o serviço. Só que dessa vez eles fizeram da forma certa, né? Que é consertar o problema lá sem prejudicar a outra porta. Porque já não tinha de onde tirar essa outra peça, né? A mulher pagou 2 vezes pelo mesmo serviço. E ela ficou pensando que... Ela é inocente, né? Ficou pensando que a loja resolveu o problema dela de forma honesta. Eu imagino que tenha sido ali na faixa de 300 a 400 reais cada vez que a mulher foi lá. Vai vendo aí. Agora, a história mais revoltante de todas, na minha opinião, é sobre a cirurgia da mãe do meu amigo, que está tendo o título do vídeo. E começa assim. Na loja lá tem um gerente que é mais de confiança do patrão, né? Só que mesmo assim, esse patrão não gosta de sair de perto da loja. Ele tira férias mais ou menos uma semana por ano, assim. Tá sempre lá, sempre chega cedo. Ele mora bem longe da loja. Ele mora numa cidade vizinha, mas ele faz questão de estar lá na loja todo dia para abrir e fica lá até o final da tarde. Raramente ele sai mais cedo ou chega mais tarde. Tava chegando a época, o dia dele de sair de férias, dessa uma semana que ele costuma tirar. Chegou para a equipe dos funcionários e perguntou se tinha alguma coisa que alguém ia marcar para fazer, para ir no médico e tal. Porque a loja não tem uma equipe grande, né? Então qualquer falta faz falta ali. Aí chegou e falou, ó, pessoal, eu vou sair de férias, se alguém for fazer alguma coisa, for no médico, for fazer qualquer coisa, me fala, e a gente já marca aqui agora, já faz de uma vez, porque semana que vem, porque na semana tal eu não vou estar aqui, beleza? Aí ninguém tinha nada marcado e ficou tudo tranquilo, ele ia sair de férias. Nesse período, a mãe desse amigo meu estava fazendo um tratamento pelo SUS e todo mundo sabe que o SUS é complicado, é demorado, você marca exame, você vai, volta e volta. São meses e meses e meses. E as datas, quem já tratou alguma coisa lá no SUS sabe que quando eles marcam alguma coisa, é na data que eles falarem e não tem jeito de mudar. Se você não puder fazer, aí vai remarcar para um outro período distante também. Então a gente fica meio que refém ali dos caras. Aí eu não tenho certeza se era uma cirurgia de retirada de ovário, mas era uma questão dessas assim, que mulher tem. E pelo tema em si, você já sabe, a gente sabe que não é uma coisa simples, né? É uma coisa que é complicada, né? Tem questão de câncer e tal, várias complicações que podem acontecer no aparelho reprodutor feminino. É coisa que tem risco de vida, né? Nas vésperas das férias desse patrão, o SUS entra em contato com a mãe desse amigo meu e fala que a cirurgia está marcada lá para o dia tal. Já tem aqueles exames que você faz, né, de risco cirúrgico e tal. E estava naquele stand-by
até a marcação da data da cirurgia. Esse amigo meu era balconista ali na loja, ficava ele, esse gerente no balcão e o patrão ficava ali perambulando ali se precisasse de alguma coisa. O outro balconista que tinha saído fora da loja, foi trabalhar com alguma coisa. E somente esse amigo meu poderia acompanhar a mãe dele, porque o pai dele tem uma escala de trabalho que é complicada. Então esse amigo meu teria que faltar lá no serviço 1 ou 2 dias, não sei, para acompanhar a mãe dele na cirurgia dela. E se esse amigo saísse e o patrão também saísse de férias, o gerente ia ficar sozinho lá na loja, ia ser complicado para ele dar conta das coisas lá. Meu amigo foi lá, um dia foi falar com o patrão sobre essa situação, esse contexto todo que eu dei aqui agora. E eu entendo que qualquer pessoa com mínimo de bom senso ia compreender a situação, ia entender, ia respeitar um contratempo desse, né, que acontece. Mas a reação do patrão foi, tipo, ficou transtornado, soltou até palavrão, falou, porra, mas eu te falei que não sei o quê, que eu precisava, que eu ia tirar férias e não sei o quê. Cagou pra situação da mãe do cara. Se coloque no lugar do cara, velho. A sua mãe com um problema grave de saúde. Você já tá preocupado com isso. Aí você vai explicar a situação pro seu patrão, que você vai ter que faltar e tal. E por conta das férias dele, ele fica revoltado e dá um chilique. Humilhou o cara lá. E esse amigo meu me contou que ele até chorou depois. Ele ligou pra mãe dele lá e desabafou com ela, que foi humilhado pelo cara e tal. O cara completamente sem empatia. O cara é sociopata, né? Não tem jeito. Mas aí, por fim, o patrão teve que remarcar as férias dele a contragosto, né? E o meu amigo foi lá acompanhar a mãe dele e deu tudo certo. Ela fez a cirurgia e ficou bem. Esse amigo meu me contou que desse dia pra frente a relação nunca mais foi a mesma. Ele nunca conseguiu engolir isso, né? Passou a tratar esse patrão de uma maneira hostil até. Ficava em silêncio sempre que esse cara tava por perto. E eu, quando eu entrei lá, eu reparei nisso, né? Que ele tinha um tratamento diferente com esse patrão. E é completamente compreensível, né? O cara tirou a mãe dele pra merda, né, velho? Eu só fui compreender por que ele tratava o patrão assim, quando ele me contou, né? Essa história. E eu fui vendo também as coisas que esse cara faz. Com todo mundo, né? Comigo, com esse amigo meu, com os outros funcionários. Uma pessoa cruel. Um cara muito cruel. E aí tem um plot twist, né? Que é pra bater o martelo mesmo. Esse cara não é normal. Esse cara tem problema, sim. Anos depois, numa conversa que os dois tiveram ali, já próximo desse amigo meu sair desse emprego, aí esse patrão perguntou pra esse amigo meu se ele tinha raiva dele, tinha alguma coisa, porque ele agia de forma estranha com ele e tal. Aí meu amigo contou pra ele que era por conta dessa situação que aconteceu, explicou pra ele, ó, aconteceu isso, você lembra, tal, tal, tal. Aí por isso que eu fiquei assim. E o patrão sociopata, ele simplesmente não lembrava dessa situação, porque pra ele foi uma coisa normal, sendo que qualquer pessoa normal, né, eu acho que todo mundo já fez mal pra alguém, todo mundo já magoou alguém. E se você magoar uma pessoa nesse nível e você não lembrar, mostra que realmente você não tem empatia mesmo, né? O cara fez o que fez, simplesmente não lembrava. Por isso que eu acho que esse cara era um sociopata, assim. Eu acho que ele só se importa com ele, a filha dele, talvez o sócio dele, com o dinheiro dele, com a riqueza dele, com a vida dele. E você que me ouve, não se espante, você vai encontrar ao longo dessa vida pessoas assim, pessoas que se comportam dessa forma. Principalmente em ambientes assim como trabalho, não só o patrão, você pode ter colegas, porque em vários contextos vai ter uma competição ali, vai ter um interesse além daquele da relação interpessoal, entendeu? No fim das contas, o ser humano ele está preocupado com o próprio umbigo dele. Então, não se abra facilmente, analise o ambiente,
observe as pessoas e saiba caminhar com cautela. Esse foi o vídeo de hoje. Para mais histórias como essa, se inscreva no canal. A quem puder ter ajudado, tamo junto. Valeu!